paz, Pai da eternidade, Deus que está em nosso meio, oh aleluia, oh oh Espírito Santo, obrigado pela tua graça e a tua presença em nossas vidas. Nós te exaltamos e te glorificamos de todo o nosso coração. Continue conosco, Senhor, e fale, Senhor, fortemente em nossas vidas nesta manhã. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos nesta manhã. É uma grande alegria estarmos reunidos na casa de Deus, na casa de oração, buscando a face adorada do Senhor. Então quero chamar o diácono Maciel, que vai trazer a mensagem desta manhã. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo servo de Deus, em nome de Jesus. Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia Ele é o nosso socorro bem presente. Louvado seja Deus. Amado Senhor, diácono, vem. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos nesta manhã te apresentar a vida do diácono Maciel, Senhor. Coloque as suas revelações, meu Pai, em seus lábios. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um de nós, meu Pai. Tu sabes aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, meu Pai. Então que o nosso coração seja uma terra fértil, para que quando o semeador, meu Deus, começar a semear a tua santa e poderosa palavra, meu Deus, essa semente possa produzir frutos dignos de arrependimento, Deus. Nós, Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela vida do diácono. Fale aos nossos corações de uma forma poderosa. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Salve a Virgem mais. Amém? Amém. A palavra de hoje está lá em Mateus 23. Mateus 23, versículo 23. Para iniciarmos a palavra, que Deus possa tocar em nosso coração nesta manhã. Hoje é ceia do Senhor, nós temos que vigiar, porque muitas vezes, quando está chegando aquela hora da ceia, tudo acontece, para que nós não venhamos se enganar. Então, temos que estarmos sempre na vigilância. Amém? Mateus 23, 23. Digo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o êmbio e o cominho, e desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? A igreja pode sentar. Vou receber aqui Mateus 23, no versículo 1, vou dar a palavra agora. E aqui fala o quê? Aqui fala que, às vezes, estamos muito preocupados com algo e esquecemos aquelas coisas que é mais importante. E uma cuida da outra, né? Então, foi aqui que o Messias entrou. Jesus censura os escribas e os fariseus, porque naquela época eles achavam que só eles tinham a condição de chegar ao paraíso, não os outros. E tinha essa na mente dele. Então, o Messias foi lá e falou que não era prestar compreensão. Né? Então, aqui vem Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ele falou para quem? Para a multidão que estava lá e os seus discípulos, para todos. O 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Hoje existe, nos nossos dias, muitas brigas por cadeiras. Cada um quer uma cadeira. Eu me lembro quando estava começando a caminhada, o pastor falou: a sua cadeira está aqui. Eu nunca sentei, porque ainda bem não tive tempo. Mas o que acontece? Para os nossos dias de hoje, muitos brigam por cadeira. Não, eu quero estar na frente, eu quero estar na cadeira. Mas não pense em outras coisas. Então, os escribas e fariseus tinham essa visão.
brigar por cadeiras, ficar aquela briga, aquela guerra, dizendo, não, eu posso. Essa cadeira, ele fazia os mandamentos de quem? De Moisés. Além de 10 mandamentos, ele colocou mais 600 e poucas ordenanças. Se você transgredisse uma, você estava condenado. Então, como diz, pela lei ninguém será salvo. Então nós temos que observar isso. O 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, muitas vezes, a pessoa fala, faça isso, mas nós temos que ser o exemplo. Se eu falo para alguém fazer algo, eu devo já de fazer para que a pessoa veja o que eu estou fazendo. E não eu falar para fazer e não fazer. É como um pai que tem um filho, como já aconteceu, eu ouvi ele falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí eu chamei a atenção dele. A criança vai sempre se espelhar no pai, não adianta. Ele pode falar uma coisa, se fizer outra, vai seguir o mesmo caminho. Então, o 4. Pois há fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Naquela época ele falava, vocês têm que fazer isso, mas eles não faziam, eles só queriam ver o lado dele. Então, o que acontece? Foi falado, pela lei ninguém seguia sábado, porque o fardo era muito pesado, e ninguém queria fazer. Tentava fazer, mas não conseguia, porque se você fizesse X e errasse um, perdia aqueles todos. É isso que está falando aqui. Aí o 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as suas franjas ou vestidos. Eles usavam umas caixinhas na cabeça, com algumas partes dos versículos, para dizer, que visse ele na rua falava, olha, esse aí, ele é um sacerdote escolhido, assenta na cadeira de Moisés, ele tem a lei na mente, com os vestidos chamando a atenção, todo bonitão, mas o que ele fazia? Não fazia nada, só aparentemente, ou seja, por dentro estava zero, não tinha nada, só na aparência. O 6, e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ele queria sempre ser o primeiro. Então hoje, quando nós ajudamos uma pessoa e colocamos lá e divulgamos para todo mundo ver, nós estamos fazendo para as pessoas ver. Ele está fazendo a obra, mas a palavra diz o que? Nós temos que fazer em silêncio. Lógico que às vezes não tem como fazer em silêncio, mas eles queriam sempre estar em evidência. Então hoje você sempre está em evidência, lembrando que aquela mão que te levanta é aquela mesma mão que vai te abater. Nós temos que ter esse sentimento e nunca esquecer, porque às vezes uma emissora de TV pega você e coloca em evidência. O pastor X, aquela mesma emissora vai te quebrar. Tu tem que estar atento a isso, porque na hora que você não fizer o que aquela pessoa quer, ele te joga para baixo. Então não podemos viver de aparência, temos que viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, e não de aparência. Não, eu faço, não, você faz. Se alguém te filmou, tudo bem, mas você não pode se deixar levar por isso, porque muitas vezes ficamos o quê? Sempre aparência. A sua igreja tem quantos membros? Tem 500, eu vou lá pregar. E a sua? Tem 20, não vou não. Então, sempre tem isso. Por quê? Porque muitas vezes estamos naquela aparência, querendo sempre ser vistos. Então, aqui diz o 7. E as saudações nas praças, os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Ele queria ser mestre. Olha, eles me chamam de mestre, porque eu estou sempre por cima. Então, esse despertamento teve um que se destacou, que foi o Nicodemos. Ele se destacou, ele entendeu que aquele era o Messias. Ele entendeu, mas os outros ficaram cegos, tinham raiva dele e tentaram matar ele. Sempre tentavam matar ele. Por quê? Porque ele falava a verdade. Aí o 8: vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. Então, às vezes, a pessoa fala assim: não, hoje eu sou alguém naquela igreja, eu sou presidente, eu sou não sei o que é sempre estar em evidência. Outra vez alguém olhou para mim e falou assim: com certeza, na igreja onde você congrega, você é alguém lá dentro. Eu falei: sou um irmão. Não, você é alguém lá dentro. Só em falar com você eu percebo que você tem algum cargo lá dentro. Ou seja,
sempre querendo ter cargo. E isso não leva a nada. Mesmo você ter um cargo, é mais pesado que você não tenha. O membro ele vem, o irmão assiste o culto e vai embora. Quem está aqui, a responsabilidade é maior. Porque se nós falarmos algo que não vem em estar de acordo, é nós que somos cobrados. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. O 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Então nós temos um Pai que zela por nós, que é o Senhor Jesus que está no céu. Então Ele está lá zelando por nós, é o nosso Pai. Não adianta você se garantir uma pessoa achando que Ele vai te abençoar, porque não vai. Ele vai sim, se o Pai está no céu, tocar no coração dele. Mas se você vai fazer alguma coisa e coloca a sua fé nele, você vai dar para Jeremias 17:5. Não pode fazer isso, senão você pagará um preço. Aí o 10. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Cristo. Por nós seguirmos ele, nós estamos bem, o mandamento dele. O 11. Porém, o maior entre vós será vosso servo. É necessário servirmos. É muito bom quando servirmos, a pessoa recebe aquilo que nós estamos fazendo, que o Messias mandou, e ele se sente muito feliz. Nós ficamos mais felizes ainda por aquela pessoa que recebeu essa bênção. No 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui no 12, muitas pessoas acham que ser humilhado é você andar todo esculachado, é você andar fazendo algo que não é, mas não é. A humilhação diz aqui o que? Você ser humilde, é você ser uma pessoa que reconhece onde você está, você pode botar onde você veio. Sempre ter essa visão. Então você está o quê? Você está se humilhando, você está vendo que você está no lugar bom. Continue fazendo o que é certo, porque você pode voltar onde você veio. Nós somos fracos, então às vezes achamos que não caímos, mas por uma simples palavra caímos. Quantos hoje não queriam estar aqui na presença de Deus e não está porque não tem força? Amanhece um dia, ele não tem força para ir para a casa do Senhor. Ele vai lá e já abastece com um copo de cachaça. Uma pessoa trabalhava comigo que ele passou direto. Aí a gente falou, vai fazer o que, Marcelo? Para abastecer. Abastecer ele foi na esquina, já abasteceu e voltou abastecido. Trabalhava muito, mas sempre abastecendo. Por quê? A cachaça dominava. Então, nós temos que ter essa vigilância. Às vezes é um cigarro, você diz que é liberto, mas você é escravo do cigarro. Qualquer vício que escraviza. Se for vício, você passa a ser escravo dele. O 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e vós entrais e me deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, ali eles estão atrapalhando, porque ele bota a ordenança e a pessoa não consegue. Então nem entra ele, nem deixa os outros entrar. Quando nós fechamos a porta, nós somos conhecidos como os pedras de tropeço, que nós temos a chance de entrar, mas não entramos, e fechamos a porta para aqueles que querem. Temos que vigiar muito em cima disso. Somos espelho, e as pessoas se espelham em nós. Não adianta. Onde você vai, tem alguém sempre te observando. Aí aqui o 15. Ai de vós, não, 14, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar orações. Por isso sofrei mais rigoroso juízo. Aqui está dizendo que vai ser cobrado quando você usa da palavra de Deus para tirar daquelas pessoas que não têm. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que sentir alegria no nosso coração em dar. Temos que sentir alegria no nosso coração e fazer aquilo que a Bíblia fala. E Deus vai te recompensar. Não é para você dar com tristeza. Uma pessoa perguntou, eu vou para a igreja, eu tenho que dar quanto? Eu falei nada. Você não tem que dar nada. Você tem que fazer o que Deus coloca no seu coração. Não é você dar e achar que está sendo bem, não. Deus não vai fazer barganha com você. Você tem que fazer por amor, sentir prazer em ajudar, em dar. É melhor dar do que receber, diz a palavra. Aqui escreveu o quê? Só para eles. Explorava as viúvas e os outros só para ele. Ou seja,
só venha a nós, vosso reino, nada. Aí o 15, ai de vós, espírito fariseu e hipócrita, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito. E depois que o tendes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes, mais do que vós. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu estava na igreja, eu estava caminhando e minha vida não era boa. Já aconteceu que eu vi isso. Hoje eu saí e estou bem. Por quê? Ele estava preso, ele estava ali por obrigação, não estava ali pelo amor. E nós temos que fazer as coisas pelo amor, pelo carinho, pela obra. Quando nós ajudamos, temos que se sentir bem, não se sentir triste. Aqui ele fazia o quê? Eles faziam esse negócio para tirar cada vez mais e não ajudar ninguém. Mesmo sabendo que a pessoa precisava, e hoje nós temos o quê? Começamos bem, mas quando a obra começa a crescer, a gente vê uma pessoa que precisa e muitas vezes falamos o quê? Quem tem que ajudar é o governo, não sou eu. Mas se está em suas mãos, você tem que ajudar. Você vai poder salvar todo mundo, lógico, mas onde puder ajudar. Às vezes a pessoa quer ouvir o quê? Apenas uma palavra: Jesus te ama. E esse lema aí, lá no trabalho, acho que você já me conhece: Jesus te ama. E a pessoa fala: e você não. Porque é a maneira que eu falo, mas nós temos que amar uns aos outros. E quando nós fazemos as coisas com carinho, nós somos mais do que abençoados. Até mesmo, às vezes, a pessoa passa, você fala: Jesus te ama. Aí a pessoa volta, te dá algo que Deus toca no coração dela. Por quê? É o agir de Deus naquela vida. Se sente bem. 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo tempo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do tempo, esse é devedor. Ou seja, você vai dar valor àquelas coisas e não ao Criador. Temos que observarmos muito. Eu, por exemplo, quando comecei na minha caminhada, eu ia muito em igreja que tinha ar-condicionado. Aí a pessoa falou: você vai pelo ar-condicionado? Eu falava: era, porque não tinha visão. Então nós temos que ir buscar a graça de Deus e não aquilo que está nos objetos. Eu fazia muito isso. Eu escolhia as igrejas que eu ia. Eu era chato nesse caso. Hoje eu tenho entendimento, porque temos que ter conhecimento. 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o tempo que santifica o ouro? Aqui o Messias falou: quem é o maior? O ouro ou o tempo que santifica o ouro? Se nós temos a presença do Messias, nós temos tudo. Se nós temos o ouro e não temos o Messias, não temos nada. Vê alguém, leva a ele, dá uma açoite no matar. Então é necessário vigiarmos nisso. 18. E aquele que jurar pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Se você faz um voto: Deus, eu quero trabalhar hoje em uma empresa X multinacional, ganhando 50 mil por mês, mais ou menos isso. Aí você consegue entrar, você fez esse voto: e eu serei fiel em oferta. Você fez o voto com Deus. Você entrou, não foi por acaso. Você tem que tomar aquilo que você fez com Deus. Pode ter sido só você e Deus na madrugada, mas se você prometeu, cumpra. Se não, você vai perder até o minuto dele. Tá? Então tem que ter muito cuidado nisso. Fazer voto, saber que você passou a dever. 19. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quando nós fazemos aquele voto e levamos aquela oferta para o altar, aquele altar vai santificar a sua oferta. Porque aquela oferta vai ajudar muita gente. Nós temos um tempo, temos que pagar. Temos luz, temos que pagar. Então precisa disso. O tempo precisa. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Porque ninguém faz a obra sem o dinheiro. É isso que nós temos que ter esse entendimento. 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Esse juramento, se você fizer, passa a ser devedor. Melhor não fazer. 21. E o que jurar pelo tempo, jura por ele e por aquele que nele habita. Quando fazemos um voto: eu vou ajudar a casa do Senhor, e nós não ajudamos, Deus não vai te castigar, mas você mesmo vai ser castigado. Uma pessoa falou: se eu ganhar, eu vou fazer isso. E ele ganhou. Então, nisso tudo aí,
Ele fez o quê? Ele falou, é muito dinheiro, eu não vou dar esse dinheiro na igreja não. Então, aquilo que ele ganhou, 28 mil, ele perdeu mais de 100 mil. Por quê? Ele fez o juramento, ele falou, não, eu não vou dar não, que é muito dinheiro. Você juntando, pessoas que eu conheço, ele ganhou o carro, ele ganhou mais 5 mil, isso eu estava com ele, e ele falou, eu vou dar o dígito aqui para ganhar. Ele ganhou, quando ele vendeu, juntou tudo, deu 28 mil, 10% de 28 mil, 2.800, ele falou, sonho que eu vou dar, não deu, aí inventou o resultado, não deu. Bom, ele fez o voto com quem? Ele fez o voto com Deus. Deus não vai castigar ele, jamais Deus vai castigar uma pessoa. Mas a partir do momento que ele fez esse voto e não cumpriu, ele abriu o quê? Abriu aquela porta para o mal entrar. Ele teve um prejuízo imediato de 80 mil, depois mais de 5 mil ele perdeu. Ou seja, por quê? Porque não cumpriu o que ele tinha prometido. É melhor você não prometer. Se prometer, cumpra. Porque Deus não vai cobrar de você, mas você abre a porta para que o mal venha atingir você. Nunca esqueça isso. Esse foi o conhecimento que eu peguei para mim. Então tem que ter muito cuidado. Então muitas vezes fazemos o voto e na hora o nosso coração fecha. É muito dinheiro, não vou dar não. Porque realmente o pensamento vem. Você anda a pé com o seu carro, não dá não. Então você vai com o seu carro, liga o carro explode, você nem carro nem nada, fica um prejuízo. Tem que vigiar muito nisso. Aí o 21, né? E o que jurar pelo tempo, jura por ele e por aquele que nele habita. 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Quando você tem essa fé, que você jura, é melhor não fazer o juramento. Se você fez o juramento, você jurou pelo céu. Você mexeu com tudo que está acima de você, que você nem conhece. Então faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Analise, faça prova. Que às vezes a pessoa chega na sua casa, ou chega no lugar que você está e fala assim, ó, Deus mandou você me dar esse relógio. Você tem que falar, foi mesmo ou foi? Faça prova com Deus, peça uma prova que te mostre se Deus falou ou não. Porque se Deus falou com a pessoa, Ele vai confirmar em seu coração. Aí sim, foi Deus que falou, se não, não faça. 23 e último. Aí vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizem mais, a hortelã e o reino do comigo, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aqui diz o quê? Que não omitia a fé. Era um homem sem fé. Ele mandava você fazer, você fazia com fé, mas ele não tinha fé para fazer. Então, muitas vezes hoje, como está a nossa fé? Será que uma palavra vai criar nome na presença de Deus? Será que vamos ter fé para continuar firme na palavra de Deus e não sair nem para um lado nem para o outro? É isso que nós temos que observar. Isso foi o Messias falando para os escribas, fariseus e para os discípulos, que estava lá, para todo mundo. Todos ouviram, mas aqueles que pegarem e colocarem em prática se deram bem. Muitos não vão pegar, muitos vão dizer, não, isso é mais uma passagem. Mas quando você faz as coisas na presença de Deus, Ele vai te honrar, pelo mínimo que seja, Então você tem que ficar sempre no primeiro amor, que é a parte mais difícil. No começo, você faz tudo certinho. Quando você começa a ler a palavra, você começa a relaxar. Não devemos relaxar. Nós temos que estar fazendo a obra de Deus. Na pandemia, eu fazia a obra também do Zap. Continuo. Sou xingado, sou bloqueado, sim. Algum grupo me exclui, mas eu tenho que fazer. Então eu escuto a crítica. Quando eu vejo que não é nada demais, eu não respondo. Quando ele responde, eu respondo. Mas a obra tem que ser feita. E aqui nós temos que fazer o quê? Jamais esquecer a nossa fé, a misericórdia. Quando sabemos que alguém precisa de algo, nós podemos ajudar e não ajudamos. Aí Deus toca em seu coração. Tiago 4,17. Aquele sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode fazer o bem e você não faz. Amanhã é segunda-feira e alguém que vai ver esse vídeo vai lembrar que eu estou falando. A pessoa fala, eu quero emprego. Aí você manda, eu quero emprego, vai buscar ele em casa. Aí vai morrer velho sem emprego. Por quê? Não vai buscar em casa. Você tem que ir para o campo, você tem que buscar e Deus vai abrir a porta. Agora, quando estiver lá, seja honesto, honre o seu compromisso. Não fique dando volta em ninguém, porque senão as portas fecham novamente.
que podemos ter essa manhã. É manhã de ceia, que vamos ceiar para ser cada vez melhor e não pior. Temos que pensar, nós temos a ceia para isso. É um memorial, nós fazemos a cada vez ser cada vez melhor, fazer as coisas que Deus manda, porque a Bíblia é o manual da vida. E demos essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra venha frutificar em nossos corações, em nossa vida, em nome de Jesus. Busquemos sempre ser vistos por Deus, não pelo homem, né? Glória a Deus. Já vi a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Abriram? Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados comum. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. A ceia, ela vem falar sobre unidade, né? Sobre a unidade entre os irmãos. Então, por isso que ele diz isso, né? Esperai um pelos outros. Vamos fazer isso juntos, porque havia uma importância em partir o pão e comer juntos daquele pão. Então ele vai dizer que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém tem condições de examinar a minha vida, ninguém tem condições de examinar a sua vida, né? Isso é algo particular seu com Deus. Então que possamos pedir perdão a Deus dos nossos feitos, daquilo que fizemos a mais e daquilo que deixamos também de fazer, como foi pregado aqui. Se você sabe fazer o bem, não faz, você errou. Então, que nós possamos pedir perdão ao Senhor para participarmos do corpo e do sangue de Cristo em memorial. Vou chamar a obreira Glorinha e o diácono Maciel para servir a ceia dessa manhã, em nome de Jesus. A igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Quem pode participar da ceia? Você Deus, Pai com Deus, e também aquele que não participa do corpo do sangue, não tem parte com Deus. Porque se nós estamos esperando ser perfeitos, sem pecado, sem mácula, nós nunca iremos participar da ceia. Então todos nós estamos caminhando e tentando consertar a nossa vida perante o Senhor. O dia que nós alcançarmos a perfeição, vai passar a carruagem e vai nos carregar para a glória. É assim que acontece. Então, pode passar primeiro o pão e em seguida o cálice.
Louvado seja a Deus. Pega, já entra em espírito de oração, já vai fazendo a sua oração diante de Deus. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te rendemos graças mais uma vez por termos escolhido para estarmos neste lugar diante da tua presença. Obrigado, Deus. Preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Glória a Jesus. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ceia aqui. vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, glória a Deus. Levante seus simples pedacinhos de pão para a mão. Senhor, aqui estamos em tua presença e queremos te apresentar, meu Deus, esses simples pedaços de pão, Senhor. Foi feito pelo homem. Queremos te pedir neste momento, Senhor, que tu venhas tirar todo o manuseio humano e que a partir de agora venha simbolizar o teu corpo que foi moído, que foi transpassado por nós naquela cruz do Calvário. A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, e pelas tuas feridas, pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados, Jesus. A partir desse momento simboliza o teu corpo. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em tua memória, estamos reunidos e unidos nesta manhã, Senhor. E nós participamos todos em ação de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, participam todos para a glória de Deus Pai. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje te podes saciar. Os pães multiplicou, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos de todo o nosso coração. Levante seu cálice para o alto. Senhor, te apresentamos esse suco da uva. Te pedimos, Deus, tira todo o manuseio humano. A partir deste momento, venha simbolizar o teu sangue puro e imaculado, que foi, Senhor, derramado por todos nós naquela cruz do Calvário, Senhor. O cálice da nova aliança. Oh, Jesus, a tua palavra
o véu do templo se rasgou de dores, de alto a baixo. O Senhor desceu para alcançar toda a humanidade. A partir desse momento simboliza o teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que tu venhas, Senhor. Estaremos em tua presença, reconhecendo, Senhor, oh Deus querido, teu grande sacrifício do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque ali o Senhor nos deu livre acesso para buscar a tua face e para falarmos novamente contigo, Senhor, sem precisarmos mais do auxílio do sacerdote. Hoje nós temos, Senhor, o livre acesso de falar, de orar, de louvar, de adorar ao Senhor. Isto é um privilégio que o Senhor resgatou para nós naquela cruz. Então nós vamos participar agora em ação de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Participam todos para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo e poderoso do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vai adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Porque o homem foi separado. O pecado separou o homem de Deus e encobriu o seu rosto de nós. E hoje nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos e te adorar, meu Pai, na beleza da sua santidade. Oh, meu irmão da glória, da aleluia, porque enquanto reconhece a presença do divino, Ele cura a tua mente, Ele cura o teu corpo, Ele entra na tua casa agora e Ele transforma a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh,
coroado cheio da tua glória. Recebe a nossa oração, nosso louvor nesta manhã, Senhor, é para ti. Aplauda Jesus nesta manhã, por alegria no teu coração. Obrigado, Deus, por mais este dia na tua presença. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu falar rapidamente.